Olá, seja muito bem-vindo à jornada do Constelador Sistêmico. Meu nome é Priscila Uemura e eu sou consteladora atuante há mais de 10 anos no mercado das terapias. E neste evento eu vou te mostrar como você também pode aprender a utilizar a constelação sistêmica para encontrar a origem dos problemas do seu cliente já na primeira sessão. Consigo encontrar o problema do meu cliente na primeira sessão? Consigo. Eu consigo identificar a origem do problema dos meus clientes já no primeiro atendimento. E logo no primeiro atendimento, eu consegui chegar na raiz do problema. Sim, eu consegui chegar à origem do problema da minha cliente no meu primeiro atendimento. Eu consigo encontrar a origem do problema do meu cliente no primeiro atendimento. Eu sou consteladora e desde o meu primeiro atendimento eu já consigo chegar à causa do problema do meu cliente. Sim, eu consigo identificar o problema do meu paciente na primeira sessão, no primeiro atendimento. Eu consigo encontrar a origem do problema no meu cliente na primeira sessão. No meu primeiro atendimento, eu consegui trazer para minha cliente a resolução do emaranhamento que ela estava. E é possível sim descobrir a origem do problema do nosso cliente no primeiro atendimento. Hoje eu consigo descobrir a raiz do seu problema na primeira sessão. Através do MOS, é possível sim encontrar a origem do problema do seu cliente no primeiro atendimento. Através desse método, você pode ter certeza que no seu primeiro atendimento você vai conseguir chegar na raiz do problema do seu cliente. Mesmo que esteja começando do absoluto zero. E não importa o tipo de problema, pode ser dos mais simples aos mais complexos. Não importa a história do seu cliente, nem mesmo o tipo de cliente, se é homem, se é mulher, se é jovem ou se é idoso. Se ele está buscando uma solução para o seu problema há dias, há meses ou há anos. Nada disso importa. Você será capaz de encontrar a origem desses problemas já na primeira sessão. E o que é melhor, você terá condições de propor uma solução para que ele saia desse ciclo de sofrimento imediatamente. Já pensou nisso? Você consegue imaginar essa eficiência e como você pode causar uma grande transformação na vida dessas pessoas? Incrível, não é? E você deve estar se perguntando, será que isso é possível? Será que isso é verdade? Será que é possível para mim, que mal sei o que é constelação sistêmica? Será que é para mim, que não sou psicólogo, médico, que não tem nenhuma formação na área da saúde ou que não tenho qualquer formação acadêmica? Eu te digo que sim, pois isso aconteceu comigo e com dezenas de outros profissionais que se tornaram grandes referências em constelação sistêmica. E te digo mais, pode ser que você seja um terapeuta, psicólogo ou um profissional de desenvolvimento pessoal que trabalha ajudando outras pessoas. Pode ser que você esteja aqui buscando um conhecimento para fazer a sua transição de carreira para as áreas das terapias. Ou pode ser que você já seja um constelador ou uma consteladora, mas ainda se sente inseguro para atender. Ou até mesmo esteja aqui para refinar e ganhar mais agilidade nos seus atendimentos. Tá tudo certo, você deu o passo certo, agora é comigo. Durante essa semana você verá que existe um novo caminho do qual você pode se tornar um constelador sistêmico e ser referência em ajudar o próximo. Afinal, você será capaz de encontrar a origem de qualquer problema do seu cliente já na primeira sessão. Tudo o que você verá é sobre um conhecimento que irá perpetuar por anos, do qual poderá passar para as pessoas que você ama, tanto para as pessoas próximas de dentro da sua casa, quanto nos seus atendimentos. Esse caminho é um novo olhar para a vida, uma nova abordagem que leva luz para quem está buscando solução para qualquer conflito. Imagina você conseguir ajudar o seu cliente encontrando a verdadeira raiz do problema dele já na primeira sessão? Consegue imaginar o que esses clientes vão falar de você quando você resolver os problemas que estavam ali, atrapalhando a vida deles de fluir, e que você vai conseguir mostrar a raiz do que estava causando tudo isso e que agora eles poderão tomar um novo caminho, tomar novas atitudes a partir do que você mostrou? Todos os dias eu recebo inúmeras mensagens de pessoas transformadas pelo meu atendimento e não existe nada mais satisfatório do que levar alívio para quem sente dor, para quem sente angústia e desespero. E você pode fazer o mesmo. E você deve estar pensando agora, mas isso só acontece com a Priscila. Isso foi sorte, não vai se repetir mais. E eu vou te provar exatamente o contrário.
Eu vou te mostrar um pequeno trecho dos alunos que já trilharam por todo esse mesmo caminho que você vai trilhar aqui nessa jornada e conseguir resultados tão bons ou até melhores. Fica aqui um trechinho deles e eu já volto com você. Eu fui fazer de uma cliente minha e no desenrolar a gente viu que tinha uma situação ali com a mãe dela. Ela não falava com a mãe dela há 4 anos. Ela falou: Pri, eu dormi muito bem, eu tô mais leve. E deu mais ou menos uns 20 dias. Ela me liga: Pri, a minha mãe pediu para conhecer o meu filho. A mãe dela não conhecia nem o neto. Ela conseguiu acessar através da constelação o olhar para a sua cura. Em especial, uma delas vivia a síndrome do pânico. E 15 dias depois que ela foi constelada por mim, ela se considera curada. Apesar de ter sido um desafio enorme pra mim, porque logo de cara já é um segredo de família, então eu tive que fazer uma bela de uma investigação pra conseguir acertar e seguir a minha intuição, que no começo eu fiquei um pouquinho insegura, mas voltamos àquela questão e eu tive que seguir a minha intuição de verdade. E aí ela sentiu a leveza e conseguiu seguir adiante. A última que eu tive, que foi assim muito especial, foi a dificuldade dela em manter o dinheiro. Ela até entrava, mas ela não entendia por que estava só saindo, entrando e saindo. E depois dessa constelação, ela trouxe para mim já o retorno, foi muito rápido, de que sim, agora ela consegue manter o dinheiro. Um desses processos me chama muita atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um caso de uma cliente que veio a falecer no curso do processo. O processo era antigo, de 2014. E em dezembro a gente teve uma audiência. Nessa audiência, o pai veio com uma postura muito enrijecida, dizendo que não faria nenhum acordo em razão da humilhação que ele, a filha, e toda a família havia sofrido. E fiz uma pergunta ao réu, se ele reconhecia a minha cliente como uma boa profissional, o que ela tinha trazido, de contribuição para o sucesso da empresa. E nesse momento se abriu uma constelação. Foi um movimento muito lindo. Depois de tudo isso, meu cliente, já bem flexibilizado, optou em fazer o acordo no valor original da dívida. Eu já estou atendendo, eu já atendo com o método Moss. E estando com o Moss, assim, abriu uma porta gigantesca para mim, porque o método, ajuda muito, simplifica muito a gente poder ajudar o cliente. Tenho ajudado muitas pessoas. E uma das histórias mais marcantes foi que eu atendi uma pessoa com um quadro depressivo muito grande mesmo. E graças ao método eu consegui ajudar ela a se livrar desse ciclo. Viu só que bacana? Esses resultados são de colegas, de profissionais que já passaram por todo esse processo que você vai trilhar aqui nessa jornada. E o mais importante de tudo é que a nossa área, a área das terapias, é extremamente importante para a sociedade. Por quê? Nós conseguimos trazer as pessoas de volta para o eixo, para o mercado de trabalho, para os seus relacionamentos, para suas famílias e para a vida. Isso é um benefício muito grande para a saúde das pessoas. E além disso, por ser uma área multidisciplinar, qualquer pessoa pode sim se capacitar para atuar com as constelações sistêmicas. E como você sabe, todos nós acabamos de passar por uma pandemia que deixou uma grande destruição psicológica na humanidade. Mas independente do que acabamos de viver, já existe uma grande demanda de pessoas precisando de ajuda. Afinal de contas, tudo na nossa vida é feita de relacionamentos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamento com dinheiro e até mesmo relacionamento pessoal, que é responsável pela saúde mental e física. E a base desses relacionamentos é onde mora a maior parte dos problemas. E eu te garanto, aquele que estiver preparado para solucionar esses problemas terá ouro nas mãos. Ninguém suporta viver na dor e no sofrimento. E o Brasil está absolutamente carente de profissionais capacitados que saibam encontrar a origem dos problemas dos seus clientes. Por isso que a profissão de constelador sistêmico vem crescendo tanto e sendo tão valorizada. E sabe o que é mais engraçado? Ao longo desses quase 10 anos como terapeuta, já conheci história de muita gente e em todas a constelação sempre entrou na vida delas de uma forma diferente. Mas um ponto em comum é que ela sempre chegou na hora que as pessoas mais precisavam. Inclusive comigo não foi diferente. Às vezes a gente olha a imagem de onde uma pessoa está hoje, mas não faz nem ideia de como que tudo começou.
Eu, por exemplo, era uma pessoa totalmente perdida, insegura no que seria do meu amanhã. Eu era a típica pessoa que nunca terminava o que eu começava e eu me preocupava demais com a questão financeira, porque eu venho de uma família que sempre passou por dificuldades nessa parte. Eu já estava casada e a nossa filha era pequena nessa época. Tinha 2 formações, a de enfermagem e a de estética. Mas eu tinha aquela sensação que os meus estudos eram em vão, era uma frustração total. Eu trabalhava como designer de sobrancelhas nessa época, mas eu não estava feliz, eu queria fazer uma mudança, eu estava disposta a fazer qualquer coisa por ela. Nessa época, a minha família de origem estava passando por tantas brigas, tantos desentendimentos, dificuldades financeiras, estava um caos. O meu pai estava com depressão, a minha mãe sempre do lado dele e tiveram que vender a única casa que eles tinham e acabaram indo morar de favor numa fazenda. Então meu marido e eu decidimos mudar de cidade e fomos para Ribeirão Preto. A sensação era realmente de fuga, sabe? A gente queria sair daquele meio. Nós queríamos buscar algo novo para as nossas vidas, respirar novos ares, conquistar novas coisas, fugir dessa desordem que estava a nossa vida, até mesmo porque parecia que nada dava certo pra gente também. No entanto, quando você não consegue resolver as suas questões internas, não importa se você muda, essas questões sempre vão junto com você. E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse começo, a minha irmã veio morar com a gente e ela olhava a nossa filha enquanto meu marido ia trabalhar numa empresa que inclusive ele abriu com um amigo. E eu acabei arrumando um trabalho dentro do shopping como vendedora. Afinal de contas, era tudo muito novo pra gente. Sabe aquelas lojinhas mais conhecidas como quiosques que ficam no meio do corredor do shopping? Então era lá. Eu ficava o dia inteiro em pé, eu não podia nem encostar no balcão, não podia nem sequer fazer amizade com os clientes e todo dia era a mesma coisa, vender, bater meta, vender, era só isso. As minhas pernas ficavam inchadas e os meus pés ficavam parecendo 2 pães que crescem no forno, todo marcado com aquela sapatilha preta rasteira que eu usava. E adivinha o que aconteceu? De novo eu estava infeliz. A minha única vontade era voltar logo para casa, brincar com a nossa pequena e colocar os pés para cima, para ver se desinchava até o outro dia para eu fazer tudo de novo. E nesse meio tempo, a minha irmã arrumou um emprego e agora ela não podia mais olhar a nossa filha. E aqui foi o meu primeiro ponto de desespero. Nós não tínhamos como pagar um lugar confiável para deixar a nossa filha. Então, nós optamos por deixá-la com os meus pais por um tempo. Foi muito dolorido. Mas eu sabia que ali ela teria toda a atenção e cuidado necessário que eu não poderia dar para ela naquele momento e que seria por pouco tempo até a gente conseguir se ajeitar. Seria uma questão de tempo até ficarmos todos juntos novamente. Pouco tempo passou e eu tive uma notícia muito trágica. O meu irmão mais velho tinha falecido. Ele era novo, tinha 37 anos e morreu de AVC dormindo. Naquele momento, uma angústia tomou conta de mim e me fez pensar muito sobre a vida. Durante a viagem para vir no velório, um filme se passava na minha cabeça. O que é que eu estava fazendo da minha vida? Será que a vida era só isso? Dificuldade financeira, emocional, a nossa filha morando longe. Nesse mesmo dia, uma prima chegou em mim e disse: "Nossa, meninas, eu vejo vocês todos muito esforçados, pessoas do bem, parece que tudo tem dado errado na vida de vocês." Me perguntou se eu já tinha ouvido falar de constelação familiar, para buscar entender mais sobre isso, porque tinha alguma coisa muito estranha acontecendo com a gente. E assim que eu voltei para Ribeirão Preto, eu fui pesquisar, para entender melhor o que era e como que ela funcionava. Afinal de contas, eu sempre ia onde todo mundo me falava que era bom. Eu já fui em todo tipo de igreja e religião. Eu sempre estava em busca de algo. Então eu encontrei um lugar bem pertinho da minha casa e era 1 quarteirão de distância. Praticamente era só atravessar a rua. E lá tinham encontros de constelação familiar em grupo. E assim que eu coloquei os meus pés lá dentro, eu comecei a entender muitas coisas da minha vida. E quando eu assistia, algo no meu coração dizia que eu encontrei o meu lugar. Eu não via a hora de participar das reuniões e todas as vezes que tinha, eu saía do shopping, corria para lá para aprender cada vez mais. Só que a empresa do meu marido não deu certo e ele teve que fechar. E para não ficar parado, nós conversamos e ele disse que voltaria para a nossa antiga cidade para ajeitar as coisas, mas que seria por pouco tempo.
Então eu confiei que daria certo. Mas quando ele partiu, o meu chão se abriu totalmente. Naquela hora passou um filme na minha cabeça. O meu sonho tinha se tornado um grande pesadelo. O meu marido em Guaíra, a nossa filha na fazenda com os meus pais e eu em Ribeirão Preto. A sensação de fracasso, de impotência, eu quis desistir de tudo. Eu me sentia menor do que uma formiga, uma sensação de humilhação, frustração. Era algo que eu não sabia explicar. Eu só sei que uma coisa estava certa: a minha família estava inteira desestruturada. Cada dia que o despertador tocava, eu despertava de novo e aquela angústia de ter que encarar mais um dia lá sozinha, longe da minha família. Eu não estava vivendo, eu estava só sobrevivendo. Eu me sentia perdida, angustiada, deprimida. As horas simplesmente não passavam. Os meus dias eram assim, o despertador tocava, eu abria os olhos e ficava olhando para cima, pensando: quando é que isso tudo ia acabar? O meu café, a minha comida parecia que não tinha mais sabor. E aí eu percebi que para onde eu olhava, eu me sentia infeliz. Pode até parecer um pouco dramático, mas só quem já passou por uma fase dessa sabe como que é essa sensação. Eu cheguei a me perguntar várias vezes: meu Deus, será que a vida é só isso mesmo? Então, ainda frequentando os grupos de constelação, comecei a perceber que eu estava tomando o mesmo rumo de vida das pessoas da minha família de origem. Eu estava sendo completamente leal a toda a minha ancestralidade. Os meus bisavós se separaram dos filhos para migrarem para o Brasil por causa da falta de dinheiro. Os meus pais tiveram que ir por um tempo para o Japão para conseguir sustentar a família. E eu estava fazendo tudo isso igualzinho a eles. Só que os personagens é que tinham mudado e o protagonista dessa história, nessa vez, era eu. Eu pensei naquele momento: chega, eu não quero mais saber disso na minha vida. Quanto sofrimento, quanta dor. A partir de hoje, tudo isso vai mudar e eu vou colocar um ponto final. Toda essa história vai acabar aqui comigo. Então meu marido e eu conversamos bastante. Ele me chamou de volta. Larguei tudo em Ribeirão Preto, voltei para nossa cidade, pegamos a nossa filha e ele também convidou os meus pais para virem morar junto com a gente. Agora, mais uma vez, eu voltei para o zero. Então eu voltei a trabalhar com design de sobrancelha, mas eu mal cheguei na cidade e eu já fiquei sabendo que teria um curso de formação em constelação familiar. O meu coração ardeu na hora. Aqui foi o meu primeiro ponto de mudança na minha vida. Mal eu sabia que a partir daquele dia as coisas tomariam um outro rumo. Bom, na verdade, eu apenas sentia isso, porque eu não tinha dinheiro para fazer esse curso. Então o que eu fiz? Calcei a minha cara, como dizem aqui, e eu fui pedir emprestado para o meu sogro. Eu disse que ele podia confiar em mim, afinal uma coisa que eu sempre tive comigo era de honrar com os meus compromissos. Mas essa era uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Ele me emprestou, eu consegui fazer a minha formação. E a partir dali, assim que eu terminei o curso, eu voltei a fazer os atendimentos de design de sobrancelha e já ia conversando com as próprias clientes, explicando sobre toda a constelação. Ali se formaram as minhas primeiras clientes de terapia. Ao mesmo tempo, também fui aplicando tudo que eu aprendi na minha vida. E adivinha só? As coisas foram melhorando de uma forma que nunca tinha sido antes. Eu comecei constelando as clientes da minha cidade, que é uma cidade pequena, menor que um bairro da capital de São Paulo, e elas começaram a indicar umas às outras. Foi boca a boca. E foi assim que eu comecei os meus primeiros passos na terapia. E eu continuei nesse ritmo por 1 ano. Nesse tempo eu paguei meu sogro, fui juntando capital, cheguei até a ter meu próprio salão de beleza. E nesse intervalo todo foi porque as minhas clientes foram aumentando, assim como também as clientes de terapia. Eu sabia que a minha carreira de esteticista estava chegando no fim e que eu poderia seguir o meu sonho, que era no mundo das terapias, onde eu realmente me encontrei, onde eu encontrei o meu lugar. Até que chegou um dia que eu fiz essa transição total. Eu fechei o salão e abri a minha própria clínica. Pela primeira vez na vida eu senti que eu estava no meu caminho certo. E nesse período comecei a estudar arduamente, com dedicação. Busquei muito conhecimento além da constelação familiar. Eu me formei em Reiki, Qigong, PNL, hipnoterapia, barras de axis, dentre outras ferramentas. Inclusive, eu estava tão dedicada nisso que no Carnaval de 2016 eu passei num congresso aprendendo coisas novas.
os 4 dias de carnaval acontecendo e eu lá praticando várias técnicas novas. E tudo isso para poder trazer mais resultados para os meus clientes. Eu comecei a ganhar tanto destaque nessa época que eu comecei a palestrar na minha cidade e, por consequência, também na região. Eu comecei a crescer por aqui, a criar e conduzir grupos de constelação familiar igualzinho nos primeiros grupos que eu participei lá no comecinho, que me ajudaram tanto. Eu criei grupos aqui na minha cidade e nas cidades vizinhas. E a grande virada de chave veio mesmo quando eu comecei a trazer isso para a internet. Eu comecei aos poucos, mas quando veio a pandemia, eu me aperfeiçoei nos atendimentos online e comecei a divulgar meu trabalho aqui. Tanto é que já atendi pessoas de vários países, como nos Estados Unidos, Canadá, Suíça, Japão, México, Portugal, Argentina, Inglaterra, até em Cabo Verde, na África. Eu sou do Cabo Verde, gosto da África, tá um pouquinho longe. Jura? Juro. Que lindo! Bem-vinda! Então, só do ano passado até o dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, foram mais de 150 atendimentos ao vivo, dos quais eu comecei a atrair a atenção de pessoas que gostariam de fazer um atendimento igual esse que eu faço, que é rápido, eficaz e que consegue chegar na verdadeira raiz do problema da pessoa, seja ele qual for. E agora, eu estou compartilhando tudo isso com você porque eu senti na pele o que é começar sem ter uma orientação. O que é tentar começar sozinho, sem ter um profissional que te guie, que te ensine e que te mostre o caminho sem as pedras. A segunda razão por eu estar aqui compartilhando tudo isso com você de forma gratuita é que eu quero poder ajudar mais profissionais que talvez estejam como eu anos atrás, frustrados, ganhando mal, pensando numa transição de carreira e sem uma orientação, sem uma pessoa que pegue na mão e que realmente coloque um caminho mais próspero e não tão difícil como tantos outros caminhos que a gente tem. Por isso eu optei e tenho o maior orgulho de dizer que desde o ano de 2018 eu também sou mentora de consteladores sistêmicos e já ajudei centenas de profissionais a aprenderem como utilizar a constelação sistêmica para encontrar a origem do problema dos seus clientes já na primeira sessão. Muitos desses profissionais ingressaram no mercado das terapias e hoje têm resultados tão bons quanto os meus, ou até melhores. E agora eu quero poder ajudar você também. Atenção! O código da aula 1 para receber o certificado de participação da jornada e concorrer a uma vaga na minha formação de consteladores MOS com certificado reconhecido pelo MEC é: quero transformar vidas. Então anota esse código porque você vai precisar dele depois, combinado? Bom, agora que eu mostrei para você um pouquinho da minha história, contei um pouquinho das razões por que eu tô compartilhando tudo isso com você hoje, eu quero te mostrar por que atuar ainda esse ano é uma grande oportunidade para você. Eu vou te mostrar algumas razões do porquê atuar com as constelações sistêmicas já. Na época em que eu comecei, não existiam cursos completos que entregassem todo esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu consigo transbordar aqui para você. Não existiam eventos gratuitos que mostrasse e que ensinasse toda a parte de interpretar o campo sistêmico, de como ganhar agilidade e efetividade nos atendimentos com a constelação sistêmica. Eu tive que conseguir encontrar todas essas informações sozinha. Infelizmente, o que acontece muito é de ser entregue cursos e ensinamentos baseados apenas nas teorias, ou seja, aulas apenas gravadas onde o aluno tem que se virar sozinho depois. E não, eu não digo isso à toa, são relatos de profissionais que já passaram por outros lugares. A consequência disso é que muitas pessoas que não tiveram esse acompanhamento do professor, de não aprenderem ali, na prática, quais os movimentos estão sendo feitos e explicados os motivos por trás das tomadas de decisão durante um atendimento, acabam se sentindo inseguras para colocar em prática o que aprenderam. Esse é um dos motivos da nossa área ser extremamente carente de profissionais. Nós temos milhões e milhões de pessoas que precisam de profissionais e temos pouquíssimos que são capacitados atuando nesse mercado.
E é por isso que hoje eu quero poder te mostrar como fazer tudo isso, porque eu senti na pele a falta de profissionais da área me ensinando quando eu estava começando. Outro forte motivo para você ingressar na constelação sistêmica ainda esse mês é o baixo investimento para ingressar na área. Se você pegar qualquer área de qualquer profissão, você terá de desembolsar um bom valor para iniciar. Seja em qualquer área, da saúde, engenharias humanas, enfim, sempre tem um relativo custo de investimento para iniciar. Na constelação é diferente. Na constelação sistêmica, a gente tem um custo baixíssimo para iniciar e eu já vou te explicar o porquê. Antes disso, eu queria dar exemplos de algumas profissões que comumente acabam migrando para trabalhar com terapias e eu vou comparar para você perceber quanto que esses profissionais teriam de investir se eles continuassem na sua profissão de base, ao contrário do que acontece na constelação. Reforço, a constelação sistêmica é multidisciplinar e qualquer pessoa pode atuar na área. Outra questão importante para você começar ainda este ano é que você não precisa de uma graduação em curso superior para iniciar. Eu vou te mostrar em detalhes como funciona a nossa profissão. Então, qualquer pessoa pode atuar na área. Independente da área, tudo o que você precisa é ter essa vontade genuína de querer ajudar o próximo. Tem gente que pensa que é só para quem já é psicólogo, por exemplo, e não é. É uma área multidisciplinar. Trabalhar com as constelações sistêmicas é para quem quer flexibilidade para trabalhar, o horário que puder ou quiser, de forma presencial ou online, principalmente para quem tem criança em casa. Essa é uma profissão que te permite se programar melhor e que paga muito bem seus profissionais. Ela também é para profissionais que querem melhorar o seu desempenho na área que já atuam. Eu poderia citar vários exemplos, mas eu vou citar 3 para você entender melhor. Tem fisioterapeutas e massoterapeutas que sabem que a dor do paciente vai além do físico, que muitas vezes para resolver uma dor crônica, ele precisa acessar o inconsciente desse cliente. Com as constelações, ele pode descobrir a origem do problema e propor uma solução alinhado com o conhecimento que ele tem da fisioterapia ou da massoterapia. Tem advogados da vara da família e até juízes que usam a constelação sistêmica para conduzir melhor uma audiência, como foco na criança, mas sem deixar de lado a ordem familiar. Ele sabe interpretar quando o pai e a mãe estão fora de ordem e tem condições de alinhar isso, apresentando uma solução lógica que vai trazer alívio para toda a família. Tem psicólogos que estão utilizando os conhecimentos das constelações sistêmicas para descobrir a origem do problema dos seus pacientes, sem ter que ficar por meses investigando ali a história deles em seus atendimentos. Assim, o seu trabalho ganha agilidade e muito mais efetividade, levando o paciente a resolver de uma forma muito mais rápida o seu problema. E o que acontece? Eles vão falar para os amigos, familiares e adivinha só, eles serão os próprios divulgadores do seu trabalho. E aqui eu digo por experiência própria, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. E sabe o que é melhor? Você vai poder ajudá-los em várias áreas da vida, em várias questões que vão desde o relacionamento amoroso e familiar até questões de saúde e financeiro. Deixa eu te dar um exemplo. Eu gostaria de constelar uma relação familiar que está meio conturbada. Eu gostaria de olhar a minha falta de confiança em mim mesma. Tem um relacionamento com meu pai bem difícil. Minha insegurança. Financeira mesmo, né? O dinheiro não flui. Eu não consigo progredir em nada. Tudo que eu começo, eu paro. E às vezes eu acho que eu estou estagnada. Essa questão de profissão. Esse meu medo é alguma coisa que sempre me puxa para trás, eu sinto. A minha questão é insegurança profissional. A relação com a minha filha do meio. Depressão. O relacionamento meu com a minha mãe. Inconscientemente posso estar me auto-sabotando por crenças, talvez. Coloquei o apartamento à venda e o apartamento eu não consigo vendê-lo. Um bom entendimento com meu filho. Sim, a minha profissão. Estou tentando engravidar e eu não estou conseguindo. Então as coisas começam a fluir, de repente é como se voltasse atrás, desse 2 passos para frente e 5 para trás. Meu relacionamento, enfim, parece que tudo travou e é como se eu ficasse paralisada sem sair do lugar. A minha compulsividade. Muito. Eu tenho medo de fazer escolhas, eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Relacionamento.
Eu gostaria de olhar para a minha saúde. Eu queria mesmo relacionamento, principalmente com os pais. Essa é uma pequena amostra dos mais variados temas que você poderá atuar. Ainda mais num mundo onde a grande maioria das doenças emocionais, que são responsáveis por todo o mal que é causado na vida de alguém, onde isso chega a refletir até no estado físico da pessoa. E o pior, de uma forma cada vez mais acelerada, nós precisamos de cada vez mais pessoas preparadas e aptas para ajudar o próximo. Pessoas que queiram viver felizes, prósperas, saudáveis emocionalmente, seguindo esse chamado do coração, que realmente tem vontade de ajudar o próximo e ainda podendo fazer disso a sua profissão. Sozinha, eu não conseguiria fazer isso. Assim como me disseram uma vez, eu preciso passar esse cajado. Não é todo mundo que sabe ensinar constelação. Tem gente que é consteladora maravilhosa, mas não sabe trazer esse cajado, não sabe passar esse cajado. E passar o cajado é um dom. Descobri que essa é a minha missão, é a minha paixão. Não só de ajudar e atender as pessoas, também é de ensinar as outras pessoas a fazerem o que eu também faço. É isso que transformou a minha vida e que também transformou a vida de muitas outras pessoas. E é por isso que eu quero reforçar esse convite para você, de aprender o que eu vou te ensinar aqui, para poder ajudar outras pessoas. Talvez começando por você ou até mesmo ajudando alguém próximo. E o primeiro passo você já deu, que é estar aqui participando dessa semana de aulas. Isso que eu vou te mostrar agora, você não consegue ver, tocar, mas consegue sentir e até mesmo perceber. Ele é uma estrutura energética extremamente inteligente e sábia, que atua no nosso inconsciente coletivo. É dele que estão registradas todas as histórias de vidas e das pessoas, de toda a nossa origem ancestral. E é aqui que muitas pessoas criam os problemas na vida, onde muitas pessoas pensam que são maldições, ou que Deus virou as costas para ela, que ela nasceu somente para sofrer na vida. Porque como você já pode ter visto nas famílias, acontecem muitas brigas entre os casais, aparecem repetições de doenças como depressão, síndrome do pânico, várias doenças psicossomáticas. Às vezes, há também histórias de repetições de escassez financeiras, mortes trágicas, divórcios, frustração profissional. Está tudo registrado nessa estrutura histórico-familiar. São inúmeras dores que vêm se perpetuando ao longo de toda a nossa origem ancestral e que compõem o nosso ser como um todo. E pelo fato de estarmos fazendo parte desse todo, nós também passamos pelas dores. E essa estrutura energética não é considerada normal, mas o que não é normal na minha percepção são tantas pessoas carregando tantas dores, medos, sendo infelizes na vida porque não sabem da existência dela. Ainda não sabem que há uma forma, um novo caminho para se desvincular desses problemas e dores, que muitas vezes as pessoas chamam de algo que dói lá dentro da alma. Para um pouco e observa ao seu redor. Quantas pessoas, incluindo na sua família, que passam por algo semelhante do que eu acabei de citar aqui? Dor na alma, escassez financeira, dificuldades de se relacionar com alguém, brigas. Pode ser até mesmo que você passe por algo desse tipo e que vive buscando respostas e soluções porque já cansou de tantas dificuldades na vida. Quantas pessoas que você conhece que hoje estão viciadas em remédio, que tomam como se fosse uma pílula mágica? Mas será que os remédios realmente são tão eficazes? Segundo as pesquisas feitas pela Unicamp, o consumo de remédios aumentaram drasticamente durante a pandemia. As pessoas começaram a se medicar porque elas não encontravam solução dos seus problemas. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está entre os 10 países mais consumistas na automedicação. Será que se eles fossem realmente 100% eficazes, as pessoas não estariam vivendo mais felizes, mais abundantes, vivendo e exercendo as suas funções e trabalhando com muito mais alegria? E o Brasil não é o país da alegria, do acolhimento e que a grande maioria da população mundial sonha em morar aqui porque todos são felizes? Então por que será que essa venda de antidepressivo aumentou tanto? Sabe qual é a consequência disso? A Folha de São Paulo mostra uma reportagem recente do que está acontecendo nas clínicas. E isso é só o começo. Mas e a constelação familiar? Aonde que entra isso?
É justamente por ter essa característica de chegar na verdadeira raiz do problema da pessoa que tem feito a constelação familiar crescer tanto no Brasil nos últimos meses. Tanto é que olha essa imagem. Foram mais de 74 mil pesquisas de acordo com o Google pelo termo constelação familiar. E não é só pelo termo, mas olha aqui embaixo a busca também pelo termo consteladora. Você entende o tamanho da oportunidade que está aparecendo aqui? E eu posso te falar a verdade? Isso vai aumentar cada vez mais. Sabe por quê? Porque quem sofre tem muita pressa. Pode ser que você já tenha visto algum atendimento meu, pode ser que você nunca tenha visto nada disso, ou até mesmo que você já tenha conhecido a ferramenta em outro lugar, mas ainda ficou com aquela pontinha de insegurança para dar esse próximo passo, que é o de atendimento individual, por falta de uma explicação mais simples. Então, por isso, você vai descobrir como que através de um jeito simples, você vai poder fazer um atendimento que pode ajudar a chegar na raiz do problema do seu cliente. Mas antes, eu preciso que você entenda o conceito disso tudo. Algo importante para ressaltar é que nós precisamos estar livres e soltos para conseguir fazer a leitura seguindo um passo a passo mais eficiente. E se vamos atender a alguém, levaremos sempre em consideração as origens dessa pessoa. E você vai conseguir fazer a leitura do campo com os exercícios que eu vou te ensinar, o passo a passo. Mas antes é muito importante que você compreenda o que eu vou te passar para que você tenha mais clareza quando fizer a sua leitura do problema e encontrar a solução sozinho. Todos nós estamos inseridos em um campo, certo? Esses campos, eles atuam em qualquer lugar onde há necessidade de ser funcional, ou seja, para que dê sequência em algo, para que ele funcione perfeitamente. Então eu vou utilizar um exemplo aqui para você. Quando vamos observar o corpo humano, onde cada órgão tem a sua função. Então, não tem como a gente tirar o coração do lugar dele e inserir no lugar do fígado, não faz sentido, porque cada um nasceu no lugar certo para assumir tal função. E se tirar o coração do lugar dele e colocar no lugar do fígado, eu não preciso nem dizer o que acontece com uma pessoa. A mesma coisa, nós vamos olhar para o sistema solar. Se tirarmos o Sol e levarmos para Plutão, o que é que vai acontecer com o planeta Terra? Escuridão. A natureza não vai conseguir sustentar toda a vida, pois há necessidade do Sol no lugar em que ele se encontra, não é mesmo? E se olharmos para uma plantinha, ela não consegue fazer uma fotossíntese se ela tiver com alguma função interna fora de ordem. Da mesma forma, esses campos contêm sistemas funcionais para que eles continuem seguindo a vida adiante. Dessa forma, nós podemos chamá-los de campos sistêmicos. Então, assim como o corpo humano, o sistema solar, o organismo da plantinha, estão todos inseridos num campo sistêmico que seguem uma ordem para que continue fazendo a sua função. Há o campo sistêmico familiar, campo sistêmico empresarial, campo sistêmico amoroso e campo sistêmico financeiro. Esse campo sistêmico é anos-luz mais inteligente do que qualquer inteligência humana. E cada campo é uma energia que compõe tudo que precisa ser organizado. Dessa forma, nós estamos inseridos no nosso, que é o nosso campo sistêmico familiar, onde quem veio antes precede quem veio depois, cada um na sua devida função. Então, há um conjunto de pessoas compondo esse sistema e fazendo com que ele funcione. Cientistas dizem que na natureza existem leis que são imutáveis. Porém, o meu professor Rupert Sheldrake, ele é inglês, biólogo, bioquímico e parapsicólogo, nos mostra as questões mais profundas que nos faz pensar e compreender algo. O que mais importa em um campo é que algo está sendo revelado para que se sobressaia, sobreviva ou se desenvolva para que a vida dê continuidade. Então esteja atenta a isso. Porque aqui tem algo que não pode deixar de ter dentro do seu kit de ajuda. Você precisará saber algo que muitos terapeutas negligenciam. Então agora você vai aprender sobre o que leva você, eu ou qualquer outra pessoa a agir de formas contrárias ao invés de encontrarmos a solução. É sobre a nossa consciência pessoal, dentro do campo sistêmico. As pessoas estão muito desatentas e muitas não percebem o quanto o nosso campo sistêmico familiar
influencia sobre nós, pois é uma questão de ressonância. É como uma conexão Wi-Fi que recebemos informações. E é nesse momento que surge algo que cada um de nós, através de sentimentos, e nem somos capazes de identificar de onde que vem. Alguém já sentiu algo assim? Essa é a nossa consciência pessoal. Mas o que é isso? É um estado mental? É o que eu sou? Como que eu consigo identificar? É na consciência pessoal que nós reagimos com a autossabotagem ou nos punimos de uma forma inconsciente. É aqui que começamos a criar certos tipos de pensamentos relacionados ao que fizemos do que é certo ou errado nas nossas vidas. Então nós estamos seguindo sempre uma consciência. Tanto é que existem aqueles casos que a pessoa identifica o problema, ela quer mudar, mas todas as vezes ela volta e se pega fazendo as coisas da mesma forma. E você já se perguntou quais são os motivos que levam uma pessoa para fazer uma autopunição ou uma autossabotagem? Geralmente está relacionado a uma culpa. Então, dentro da consciência pessoal, existem dois tipos de senso. É como se fosse um senso crítico nosso, ou podem ser considerados também como necessidades da nossa consciência pessoal. Então, a primeira é o senso de pertencimento que nos dita aquilo que nós podemos ou devemos fazer ou agir, de acordo com o meio que nós estamos vivendo. Então, observe agora você dentro da sua família. Imagine um problema que você queira resolver. E você vai observar de um modo amplo. Como é que todos da sua família agiam ou agem em relação a isso também? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você seja calado. Sente que não tem voz para nada, você sente falta de falar, de se expressar, de se mostrar, e por mais que você queira e se esforce, parece que tem algo que te prende. Você não entende o porquê está se esforçando tanto, mas algo não vai e para tudo. E quando vai falar, o coração já está lá na garganta, tem aquela sensação de que as pernas estão tremendo, parece que um medo, uma vergonha absurda começa a tomar conta e não sai, aí bloqueou. Então você observará. Isso que você está fazendo é uma punição ou uma autossabotagem? Pri, eu ainda não consegui identificar. Então agora eu vou ampliar o seu olhar com relação ao seu campo. Então presta bastante atenção. Agora você vai observar todas as pessoas que compõem a sua família. Como que elas agem com relação à fala deles? Eles são expressivos ou são pessoas reservadas também? De qualquer forma, você pode estar se sabotando ou se punindo se isso estiver contra o que realmente deseja. Porque olha só, se o seu sistema familiar são de pessoas expressivas, observe o comportamento deles no geral. Como eles se tratavam ou como agiam quando todas as vezes alguém iria se expressar. Então eu vou usar um exemplo aqui para você identificar melhor. Quando eu era criança, eu via os meus primos falarem muito, eles eram jovens mais debochados, sabe? E todas as vezes que alguém mostrava que tinha aprendido algo e queria falar, todos os que não sabiam e não tinham tido a mesma experiência, ao invés de querer aprender, eles criticavam, debochavam e deixavam esse outro primo de lado. E para proteger o meu senso e a minha necessidade de pertencimento, ao invés de eu falar, o que eu pensava? O que eu fazia? Eu me retraía. Eu me punia todas as vezes que eu pensasse algo diferente das ideias dele. E como que eu me punia? Não falando, querendo brigar contra o que eu realmente sabia. E isso se tornou uma dor na minha vida. Por quê? Foi onde eu comecei a seguir apenas o que me diziam que era certo na visão deles e não na minha. Comecei a esconder as minhas dores e me fechar e não mostrar e nem falar o que eu sabia. O meu senso e necessidade de pertencimento foi ajustado de uma forma deturpada pelo que eu vivi. E no fim, eu tinha me tornado um fantoche dos outros. Aqui é um lugar onde as pessoas se tornam dependentes emocionalmente quando crescem e vão para outros relacionamentos na vida. É aqui que muitas pessoas não entendem os motivos que a levam a ter um comportamento contrário daquilo que realmente querem. É aqui que muitas pessoas se envolvem em relacionamentos tóxicos.
Conseguiu pegar a visão e a dimensão pelo qual você ou o seu cliente está a serviço ainda desse problema? E muitas pessoas ainda estão a esse serviço, vivem o problema todos os dias. E se você é de uma família mais fechada, reservada ou até mesmo tímida, como que todos olhavam as pessoas que falavam e se expressavam mais? Como eles reagiam em relação a isso? Quais eram as ideias que eles tinham e criavam se acaso alguém se expressasse? E para proteger o seu senso e necessidade de pertencimento, ou você age igual, ou se não, você vai carregar uma dor interna, vai se punir ou se sabotar por sentir uma culpa de ter uma ideia diferente do seu próprio sistema familiar. E por isso que você sempre escutou falar a vida inteira que as respostas estão aonde? Dentro de você. E a gente busca as respostas aonde na maioria das vezes? Fora, é no externo. Então eu te digo agora, todas as vezes que alguém for ajudar outra pessoa e não considerar o meio em que ela está vivendo, a ajuda é fracassada. Clareou algo aí dentro de você? Já está conseguindo identificar aí quais são os motivos que está aí dentro do teu próprio problema? Então vamos agora para o segundo senso da consciência pessoal, que é o senso ou a necessidade de equilíbrio. Ele nos impulsiona para tomar as devidas atitudes por qualquer injustiça que seja feita com a gente. É aqui que geralmente as pessoas mexem com seus piores sentimentos. Mexe com a raiva, a ira, a fúria, a arrogância, o desejo da vingança. Aqui nós buscamos compensar algo que faltou no nosso sistema familiar. E como você consegue observar isso? Na forma do como te trataram. E você respondeu alguém com algum tipo de grosseria. Isso é comum de acontecer, mas não é normal. É aqui que a maioria das pessoas buscam equilibrar algo internamente, mas elas não sabem como fazer isso. O nosso campo sistêmico é muito sábio, ele entende as necessidades que são exigidas, que precisam se equilibrar. Para ficar mais fácil, em outras palavras, eu vou falar neutralizar entre as partes. As necessidades do nosso campo sistêmico são tão grandes que nós somos guiados por um impulso muito forte para dar um basta em alguma situação. E vamos mexer e lidar com um caos na nossa vida, custe o que custar, porque nós queremos compensar para conseguir neutralizar aquela falta do que houve, com o que quer que tenhamos que fazer. A consciência pessoal, com um senso de equilíbrio, nos faz movimentar a um todo. Ela não responde somente às nossas próprias escolhas pessoais. Como assim, Pri? Não é aqui que existe o livre-arbítrio? Eu te digo que não. E eu posso te provar de uma forma que você mesmo já experienciou na sua vida. É o mesmo momento que você toma uma atitude por um impulso e diz, nossa, eu fiz aquilo, eu em sã consciência eu não faria aquilo nunca. Gente, não era eu. Você pode estar até rindo de si mesmo, lembrando de algum fato semelhante ao que eu acabei de te contar aqui. E eu te entendo, porque sempre somos tomados a serviço do nosso campo sistêmico. Pois ele quer o quê? Que algo se sobressaia. Para quê? Para dar a continuidade na vida de uma forma mais refinada e estruturada. Então, como dizia o Bert Hellinger, enquanto não encontrar a origem que ocasiona o problema, a pessoa vai continuar criando um novo problema para a vida dela. Agora observa o seu campo sistêmico novamente e observa como fica o seu olhar com relação ao problema que você trouxe para solucionar. Lembra sempre que esse movimento é interno. Se por acaso surgir alguma emoção, se você está fazendo parte lá do meu grupo e respondeu o formulário, é bem provável que você recebeu o meu e-book com algumas frases de soluções que eu utilizo. Então você vai até ele, vai procurar se tem alguma frase lá que se encaixa aí para o que você está sentindo agora. E se acaso você ainda não preencheu o formulário, não tem problema nenhum. É só entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp e responder o formulário que você consegue baixar. Bom, agora que você já entendeu essa parte do conceito, você já está pronto para analisar um atendimento e descobrir os elementos que vão aparecendo por ali. Por isso, na aula 2, você vai ver na prática um atendimento do mesmo jeito que eu faço nos meus atendimentos individuais.
Só que dessa vez eu vou fazer algo que eu nunca fiz abertamente aqui na internet. Eu vou detalhar o que é que está acontecendo durante esse atendimento e ir te explicando cada movimento que eu fiz. Como que eu percebi o problema e o porquê eu coloquei cada item na hora certa. E é claro, você vai começar a entender como você também pode fazer isso. Então já deixa anotado aí para não perder a próxima aula. Enquanto isso, eu quero saber o que você achou dessa aula aqui. Aqui embaixo tem um campo, me conta o que você achou, combinado? Então eu te espero na próxima aula. Um beijo para você e até lá!